O primeiro volume da temporada final de Sandman foi dividido em dois grandes arcos. No primeiro grande arco, a gente vê como que a decisão de Lúcifer de abandonar o inferno afetou o Sonho e todos os Perpétuos, e no segundo grande arco a gente vê Sonho e Delírio indo atrás do seu irmão foragido Destruição. E a conclusão desse segundo arco coloca em curso os acontecimentos que nos levarão ao final dessa história, e aqui nesse vídeo nós vamos comentar e vamos explicar essa segunda temporada com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de The Sandman. Eu já quero adiantar pra vocês que eu amei essa segunda temporada. Eu achei esse primeiro volume impecável, porque ao mesmo tempo que eles conseguiram tomar ali algumas liberdades narrativas, eles permaneceram fiel à história dos quadrinhos. História impecável, e aqui nesse vídeo nós vamos comentá-la em detalhes. Mas antes, os recados. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, por favor, porque aqui a gente fala bastante de séries e filmes, e eu vou postar mais vídeos falando de The Sandman, porque eu gosto muito dessa série e sempre vou trazer aí algumas referências dos quadrinhos, e eu peço também para você me seguir no Instagram para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá, e vocês ainda me dão uma força. Você entendeu como que funciona o poder do destino em Sandman? A gente teve um exemplo muito claro disso logo no primeiro episódio dessa segunda temporada, quando ele convoca uma reunião de família. Destino recebe uma visita das três benevolentes e elas falam para ele: saudações a você, a quem tudo já foi escrito. O livro, que é acorrentado ao corpo de Destino, contém ali o destino e todos os possíveis destinos de todas as criaturas, inclusive dos Perpétuos. E Destino, ele não é o responsável por tomar decisões nem por criar novos caminhos. Ele apenas lê o que já foi escrito desde o começo dos dias até o fim dos tempos, e ele assume o seu papel no grande esquema das coisas. Inclusive tem uma cena nos quadrinhos onde Destino abre o livro para ler o seu livro, e ele lê no livro, ele mesmo abrindo o livro e lendo o livro. Ou seja, até o ato dele abrir o livro e ler o livro já estava destinado. E após a visita das benevolentes, o Destino sabia que o seu próximo grande ato seria convocar uma reunião de família, porque ele sabia que esse era o destino dele, e assim ele fez. E essa reunião de família foi importante porque foi a partir dela que o Morpheus ele colocou na cabeça que ele precisava ir até o inferno. Então essa reunião de família desencadeou os eventos do primeiro grande arco dessa segunda temporada. Um outro exemplo do poder dele é durante o casamento de Orfeu. Ele é o único ali dos Perpétuos que não faz votos aos noivos, porque o que tiver de ser, será. O que tiver que acontecer com o Morfeu já está determinado, e não são os votos de destino, não são os desejos de destino que vai fazer alguma coisa mudar. E isso, ao mesmo tempo que coloca Destino como o mais poderoso dos Perpétuos, o torna também o mais escravo de suas responsabilidades. E esse Lúcifer que a gente está vendo na série Sandman é o mesmo Lúcifer da série da Netflix Lúcifer. Vamos entender isso melhor. Por querer desfazer a injustiça que ele fez com a Nara há 10 mil anos atrás, né? O Morfeu a condenou a uma eternidade no inferno. Morfeu ele vai viajar até o inferno para tentar resgatar a alma dessa pessoa, e ele coloca na cabeça de Lúcifer a ideia de que não necessariamente você precisa ficar acorrentado a seu reino. O Destruição, o Perpétuo Destruição, por exemplo, ele abandonou o seu reino. O Morpheus, ele ficou aprisionado fora do seu reino por anos. Mas Lúcifer, ele está ali preso no inferno, cumprindo as suas responsabilidades por bilhões e bilhões de anos, e agora ele se cansou disso. Lúcifer dá a Sonho a chave para o inferno e sai de lá. E aí nos quadrinhos de Sandman, né, depois desse momento, Lúcifer ele ganhou um spin-off com o próprio nome, chamado Lúcifer. Inclusive, na capa do primeiro volume de Lúcifer, está escrito ali, das páginas de Sandman, Lúcifer, ou seja, é o mesmo personagem. E na série em quadrinhos Lúcifer, nós vemos as aventuras de Lúcifer agora no mundo dos vivos, depois que ele abandonou o inferno. E a série da Netflix Lúcifer, ela é uma adaptação desses quadrinhos. E essa série, inclusive, se tornou uma grande série de sucesso, né? Teve aí mais de 6 temporadas, se eu não me engano, mas os fãs do quadrinho Lúcifer tendem a não gostar muito da série, porque a série ela acabou se distanciando muito da ideia que os quadrinhos estavam apresentando. Mas os personagens são os mesmos, inclusive a Mazikeen, a consorte de Lúcifer, que aparece aqui em Sandman, também é uma personagem que aparece lá na série Lúcifer. E você já se perguntou como que existem o inferno e o submundo em Sandman? Para onde que os mortos vão quando eles morrem, afinal? Céu, inferno ou submundo? Eu gosto muito desse arco do Lúcifer aqui nessa segunda temporada, porque esse arco ajuda a responder essa pergunta. Logo após Morfeu ganhar a chave do inferno das mãos de Lúcifer, ele recebe visitas de várias entidades de diversos panteões. Odin, Loki e Thor vão até Sonhar, tentar ganhar ali a chave do inferno. Susanoo Ono Mikoto também vai lá, que é uma entidade da mitologia japonesa, né? O deus da chuva. Azazel, um demônio da crença cristã, também vai ali
até sonhar, e várias outras divindades de diversos outros panteões também. Inclusive, ao longo da série, aparecem deuses egípcios, aparecem deuses gregos, então assim, como que todas essas divindades podem coexistir no mesmo mundo? No universo de Sandman, o pós-vida não é único. Ao morrer, uma pessoa pode ser enviada para o inferno ou para o submundo. Isso depende no que a pessoa acredita. O próprio Lúcifer fala para Morpheus que os humanos criaram o seu inferno. Ele é apenas a pessoa que administra aquele lugar. Ou seja, uma pessoa que foi criada dentro da crença cristã e acredita nisso, ao morrer, ela vai para o céu ou para o inferno. Uma pessoa que foi criada dentro ali da mitologia grega vai para o submundo, como a esposa de Orfeu, né? Ela era grega. Agora, uma pessoa criada dentro da mitologia nórdica e acredita, né, nos deuses e divindades nórdicos, quando morre, vai para Helheim e assim por diante. Então, todos esses submundos, né, todos esses pós-vidas, eles coexistem. E, enfim, no final desse arco, a gente viu que as chaves do inferno ficaram nas mãos de 2 anjos que agora estão aprisionados àquele lugar. Agora, o poder dos deuses em Sandman só permanece enquanto ainda tem pessoas que acreditam neles. E a gente vê um exemplo muito claro disso no segundo arco dessa segunda temporada. Morpheus parte com a sua irmã Delírio ao mundo dos vivos em busca do seu irmão Destruição, mas na verdade o que Morpheus queria mesmo era tentar esbarrar com nada ali na Terra. Morpheus pede ajuda ao Lord Faramond para ajudar ele e a irmã a se locomoverem ali. E aí nos quadrinhos é explicado melhor isso, mas esse Lord Faramond, ele era um deus da Babilônia. E a série também explica isso ele meio que superficialmente. E Sandman, né, Morpheus, sugeriu para esse Lord Faramond abandonar a vida dele como deus da Babilônia, porque as pessoas já estavam começando a deixar de acreditar nele, já estavam parando de fazer oferendas para ele, e Morpheus sugeriu que ele fosse viver no mundo dos humanos como um mortal. E assim ele o fez, e por isso que ele está vivo. Todos os outros antigos deuses da Babilônia caíram no esquecimento e deixaram de existir quando os humanos pararam de acreditar neles. E é isso, os deuses morrem quando as pessoas param de acreditar neles. E daí a gente já vê que os perpétuos são muito mais poderosos do que todos esses deuses, porque os perpétuos, eles são pilares da nossa realidade. Mesmo que ninguém acredite neles, eles vão continuar existindo. Vimos nesse arco também Ishtar, a deusa da mitologia mesopotâmica. Nós vimos Calíope, né, que é uma musa, filha de Zeus, e o próprio Orfeu, que é filho de Calíope, que são figuras da mitologia grega. Todos esses seres são muito poderosos, mas nenhum deles chega perto do poder de um perpétuo. Orfeu, filho de Sonho, e Calíope é uma figura muito famosa da mitologia grega. E o arco da sua história mais famoso a gente viu sendo adaptado na série, que é quando Orfeu vai até o submundo negociar com Hades o retorno da sua amada esposa para o mundo dos vivos, e Hades concede isso a ele. Só que ao voltar, né, ele acaba olhando para trás e perde a sua amada pela segunda vez. E essas cenas ambientadas no passado mostram pra gente que Morpheus era uma pessoa meio babaca, era um cara muito cabeça dura antes dele ficar aprisionado todos esses anos. Ele condenou Nada a uma eternidade de tormento porque ela ousou rejeitar ele, porque ela ousou não querer ficar com ele. Quando o Orfeu disse para ele que não era mais filho dele, o Sandman deixou a cabeça do filho dele lá na praia e foi embora. A Calíope abandonou ele também por esse mesmo motivo. Mas agora ele tá mudado e todo mundo consegue perceber isso. O Destruição falou isso pra ele quando eles se encontraram. A Calíope falou isso pra ele também no episódio especial de Sandman, quando ele salvou a Calíope daquele escritor que a mantinha presa. E ele teve toda uma conexão diferente com o seu filho agora. De certa forma, o Sandman ter ficado preso pelo Roderick Burgess todos esses anos fez bem pra ele. Ele saiu dessa prisão sendo uma pessoa melhor. E a história da Johanna Constantine indo salvar a cabeça de Orfeu lá da masmorra do Robespierre no auge da Revolução Francesa foi uma história muito legal também, né? A série dá a entender que foi a canção de Orfeu que acabou fazendo o Robespierre ser guilhotinado. Mas o que vai acontecer com Morpheus agora que ele derramou sangue de família? Então, isso é muito grave. Lá na primeira temporada, Desejo tentou destruir Morpheus engravidando a Unity Kincaid. Assim, né, a neta dela acabou se transformando num vortex dos sonhos. E esses vortexes, né, eles são raros e eles são muito perigosos. Eles podem destruir todo o reino de Sonhar e é responsabilidade do Rei dos Sonhos eliminar essas ameaças. Então, assim, o Morfeu ele tinha que matar a Rose Walker. Só que como Rose Walker tinha sangue de desejo, sangue de família de Morpheus ali, se Morpheus fizesse isso, mesmo sem saber que ela tinha sangue de desejo, ele traria uma destruição para si mesmo. E agora, Morpheus derramou sangue de família ao matar o seu filho Orfeu. Sim, ele estava ajudando o filho, né, que era só uma cabeça e estava em busca de descanso. Sim, ele fez isso por amor ao filho também, mas não importa. O universo é regido por leis muito antigas, e ao quebrar essa regra, Morpheus se tornou um alvo das fúrias. E o resultado disso nós vamos ver no volume 2 dessa segunda temporada, que chega na Netflix ainda nesse
esse mês. Eu não vou dar spoiler do que vai acontecer nesse volume 2, mas saibam que o Morpheus vai ter que se ver com as Benevolentes. E de novo, Destino sabia que isso ia acontecer. Destino sabia que Morpheus estava mudado. Destino sabia que Morpheus não iria arriscar mais vida de pessoas inocentes na sua busca pelo seu irmão Destruição. Então, quando o Destino falou para ele, né, que um oráculo poderia contar para ele onde Destruição estava, ele foi ver o seu filho, mesmo sabendo de como que isso o machucaria e mesmo sabendo o que o seu filho pediria em troca desse favor. Mas mesmo assim foi uma cena muito bonita, desde a conversa de Morpheus com Destruição até os seus últimos momentos com o seu filho Orfeu. Agora, Orfeu está livre, Orfeu está morto e Destruição foi para um outro planeta. Sonho vai precisar lidar com as consequências dos seus atos. Mas por que os Perpétuos temem as Fúrias? A gente viu o Destino, no começo dessa segunda temporada, demonstrando grande respeito por essas senhoras que apareceram no reino dele sem avisar, e no final a gente vê as Fúrias ali decidindo se elas vão ou não atrás de Sonho. Então, assim como os Perpétuos não são deuses, são mais antigos, são representações antropomórficas de conceitos que gerem a nossa realidade, as Fúrias também são. Elas são uma força cósmica ligada à vingança e são mais antigas que os deuses. As Fúrias funcionam, de certa forma, semelhante aos Perpétuos, e elas são meio que como agentes de equilíbrio universal. Então sim, os Perpétuos têm medo dela, mas não por conta da sua força ofensiva. As Fúrias, elas não podem atacar os Perpétuos sem motivo. Elas só podem agir quando uma lei antiga é quebrada. É tipo isso, elas funcionam como justiça ancestral, como equilíbrio do mundo. Então, quando elas têm razão cósmica para agir, elas se tornam invencíveis dentro daquela lógica, entende? Pode ser um pouco confuso, porque Sandman tem muitos conceitos que é meio fora da realidade, assim, né? Uma parada muito fora da casinha, que a gente precisa sair um pouco da realidade para conseguir interpretar e entender esses conceitos. Mas uma vez aceitando, né, essa história viajada que a gente está assistindo, embarcando nessa história, a gente consegue interpretar os conceitos, a gente consegue entender as referências e aproveitar a história. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse primeiro volume da segunda temporada. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu vou postar mais vídeos de Sandman aqui no canal ainda, então fiquem ligados. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.